Faz parte de todo ser humano tentar entender qual é a conexão que a gente tem com a natureza, né? Qual é o nosso papel nisso tudo aqui, né? Que relação temos com todos esses ciclos naturais e fenômenos naturais sobre os quais a gente não tem nenhum controle? Qual é esse vínculo? A gente sempre está buscando essa informação. E por isso a gente começou a tentar observar padrões na natureza que a gente pudesse entender. Eu falei aqui no vídeo anterior sobre as observações que os índios faziam das estrelas, né? Eles, os tupis guaranis, eles entendiam que os fenômenos na Terra eram resultado direto daquilo que eles observavam no céu. Óbvio, porque eles conseguiam determinar os padrões, eles determinaram constelações, inclusive a Cruzeiro do Sul, que eles chamavam de Curuçu, né? Eles sabiam que aquela constelação estava ali. Dependendo da posição do Cruzeiro do Sul, eles sabiam identificar os momentos da noite que eles se encontravam e eles sabiam identificar as estações do ano que eles se encontravam. E essa informação eles utilizavam para determinar os períodos de agricultura, de caça, de pesca, etc., mas até mesmo para definir o momento de ter o filho. Então eles se programavam para que os filhos nascessem na primavera, porque eles já sabiam que uma criança que nascesse na primavera ia estar maiorzinha e mais forte no primeiro inverno que viria dali 9 meses, né? Então é muito inteligente do ser humano essa identificação de padrão para benefício próprio. Enquanto que para os índios isso já era conhecido, a constelação do Cruzeiro do Sul era uma coisa muito bem entendida, para os portugueses que estavam chegando ali no Brasil, naquele evento que alguns chamam de descobrimento e outros chamam de invasão, né? Naquele momento, os portugueses estavam apenas conhecendo aquela constelação, porque eles estavam se aventurando pelos mares do sul e eles perceberam que aquela constelação que formava uma cruz era uma constelação constantemente no céu e que ela apontava para o sul. No eixo principal dela, se você fizesse uma projeção, ela daria no sul. Então aquilo facilitou a navegação e passou ali a ser muito importante para a navegação. Por isso, a astronomia teve sempre um papel muito importante para o nosso país. Tanto que Dom Pedro I criou o primeiro observatório do Brasil, que foi o Imperial Observatório do Rio de Janeiro, em 1827, que viria a ser o nosso Observatório Nacional, que fica lá em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, até hoje. Essa foi uma das primeiras instituições de pesquisas criadas no nosso país, e ela foi criada por Dom Pedro I, mas Dom Pedro II foi um dos principais apoiadores, porque ele era apaixonado por astronomia, e ele também estudava bastante astronomia, e tanto assim que o Dia da Astronomia no Brasil é comemorado no dia do aniversário de Dom Pedro II, que é no dia 2 de dezembro, um dia depois do meu aniversário. E no momento de transição entre o Brasil colonial para o Brasil republicano, a astronomia novamente esteve ali presente, marcando um papel principal na determinação do nosso maior símbolo nacional, que é a nossa bandeira nacional. Então, nesse vídeo aqui eu vou te contar toda essa história. Como vocês sabem, a República do Brasil foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Tem várias histórias e lendas associadas a isso, né? E, a princípio, a gente sabe que a proclamação da República se deu de manhãzinha, lá por umas 6 da manhã. Alguns falam durante a madrugada que houve o tal do movimento militar. Enfim, houve lá um eventozinho ali na praça que hoje é a Praça da República, no Rio de Janeiro. E não houve uma participação popular, nem nada muito assim eufórico em volta desse evento que foi tão importante para o nosso país. Afinal de contas, viramos uma república, não é verdade? E logo depois do dia da proclamação da República, um astrônomo baiano que trabalhava ali no Observatório do Rio de Janeiro, o nome dele Manuel Pereira Reis, ele recebeu a incumbência de participar do desenho da nova bandeira do Brasil. Então o que ele fez foi pegar uma esfera celeste, uma esfera armilar, que era um instrumento que os astrônomos tinham na época para determinar o posicionamento das estrelas no céu. Nessa esfera, o planeta Terra está no centro, e aí você tem a projeção das estrelas nessa esfera celeste em torno. E aí você tem lá os aros, né, que você gira para que você posicione de acordo com a sua latitude e longitude dia do ano. E por isso, a nossa bandeira nacional, essa daqui é uma bandeirinha que eu comprei para minha primeira viagem para a Antártica em 2003, uma bandeirinha que eu carrego na minha mochila toda vez que eu viajo, mas ela é uma bandeirinha boa porque você vê bem perfeitamente a representação das estrelas. E a nossa bandeira é muito difícil de desenhar, porque
não apenas o posicionamento das estrelas, mas também o tamanho das estrelas tem que ser certinho, porque o tamanho tem a ver com o brilho das estrelas verdadeiras que fazem parte desse céu aqui, que era o céu do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889, às 8h30 da manhã, ali mais ou menos. Esse horário foi escolhido por esse astrônomo, não porque na verdade foi a proclamação da República, mas porque nesse horário o Cruzeiro do Sul, que era a constelação de maior interesse, porque a Cruzeiro do Sul, não só para a navegação é muito importante, mas ela já era conhecida pelos índios, né? E ela foi, por Benjamin Constant, ela foi pedida para que tivesse um destaque na bandeira. Nesse horário, essa constelação estava meio que na vertical. Então, ele utilizou, que era 12 horas sideral, ele utilizou esse horário para fazer o mapeamento das estrelas, e foi isso aqui que ele encontrou mais ou menos. Na época eram 21 estrelas, porque eram 21 territórios ali dentro do Brasil. Hoje nós temos 27 estrelas, que são 26 estados mais Distrito Federal. Então algumas estrelinhas foram adicionadas desde a bandeira oficial, mas essa é a bandeira oficial. E você tem não só o Cruzeiro do Sul, mas você tem 9 constelações representadas aqui. Algumas delas representadas apenas por uma estrela. Normalmente eles representavam aqui estrelas do tipo alfa, que a gente chama que é a estrela mais brilhante da constelação. E você tem 9 constelações aqui representadas. A primeira coisa que você percebe ao olhar para a bandeira é que, se você conhece a constelação do Cruzeiro do Sul direitinho, você sabe que ela tem uma estrelinha, ela tem 4 estrelas formando a cruz, mas ela tem uma estrelinha que é a intrometida, que está ali no meio da constelação. E essa estrelinha intrometida, ela fica normalmente do lado direito quando a gente olha para a constelação. E aqui na bandeira, ela está do lado esquerdo. Por que aconteceu isso? Porque isso daqui era como o astrônomo viu as estrelas posicionadas utilizando a esfera celeste. Então era como se ele estivesse olhando do lado de fora, ele estava olhando do ponto infinito para a Terra. Hoje em dia a gente não utiliza, obviamente, essa esfera armilar para tentar identificar a posição das estrelas no céu num determinado lugar. A gente hoje utiliza outras maneiras, por exemplo, a gente já tem cartas celestes, né, que a gente pode utilizar aquelas rodinhas, aquelas cartinhas rodinhas, ou a gente utiliza softwares como, por exemplo, o Stellarium, que tem até aplicativo para que você baixe no seu celular e você aponte no céu para ver e identificar tudo que está em volta de você. Através de posicionamento GPS, ele localiza a sua posição perfeitamente e você entende onde você está na Terra, portanto, ele consegue te dizer o que está no céu em cima de você. Vou deixar link aqui para que você baixe esse aplicativo, mas provavelmente você já deve ter aí no seu telefone. Enfim, eu fui lá no Stellarium Web, que eu nem precisei baixar no meu computador, e eu mapeei qual era o céu do Rio de Janeiro às 8h30 da manhã do dia 15 de novembro de 1889, para ver se batia mesmo, né? Óbvio que 8h30 da manhã você vai estar com sol, né? Então eu fiz a projeção aqui como seria o céu noturno, porque eu queria saber, na verdade, onde estavam as estrelas, e mesmo que elas não fossem visíveis, obviamente não seriam visíveis nessa hora. E esse aqui foi a imagem que eu consegui. Então é bonito ver que nessa imagem do Stellarium aqui que eu tô mostrando para vocês, você consegue ver bonitinha a Via Láctea, né? E você vê as constelações que estão ali na Via Láctea, bonitinha. Você consegue ver a eclíptica, que é essa linha vermelha, onde você está passando o Sol, obviamente, né? O Sol, a eclíptica é o plano no qual o planeta orbita o Sol. Então vai ter sempre ali, o Sol vai estar na eclíptica, né? Ali nessa mesma eclíptica você tem alguns planetas aí passando nesse dia, né? Você tem Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno visíveis. Você também tem a Lua nessa céu, né, do dia 15 de novembro. E você tem várias constelações. As 27 estrelas que você tem na bandeira do Brasil, elas representam os 26 estados mais Distrito Federal. E os estados que são representados pelo Cruzeiro do Sul são os estados do Sudeste mais a Bahia. Então, São Paulo, que é o meu estado, é a estrela alfa do Cruzeiro do Sul, que é o pé da cruz, né, que está lá embaixo. Se você puxar uma linha do eixo principal do Cruzeiro do Sul para baixo, você vai ver uma estrelinha bem fraquinha, que é a Sigma, de uma constelação chamada Oitante, e essa daí é a estrela Polaris Austral, que ela representa o Distrito Federal. E por que eles escolheram uma estrelinha tão fraquinha para representar a nova capital? Por essa estrela estar ali apontando para o sul celeste,
o que acontece é que todo o céu gira em torno dessa estrela. Então, é como se todos os outros estados girassem em torno da nossa capital federal. Que é bastante bonitinho pensar, né? Mas antes da gente falar das próximas constelações, lembra que eu falei que a estrelinha, a intrusa, tá na posição errada, ela tá espelhada? Por quê? Porque eu tô vendo de novo de fora para dentro, né? O cara que desenhou, o astrônomo que desenhou a bandeira, ele estava se utilizando desse instrumento, então ele estava vendo de fora da esfera celeste. Por isso que a Cruzeiro do Sul está ao contrário. Então eu vou inverter aqui a imagem que eu obtive no estelário para que a gente consiga ver meio que na mesma posição as estrelas aí da bandeira, tá bom? Então não se assustem. Pois bem, então agora que você está vendo o Cruzeiro do Sul invertido e você já identificou onde está o Distrito Federal, você vai ver que tem do seu lado direito, você vai ter o leste mesmo, né, geográfico. E todas as estrelas que estão do lado direito do Cruzeiro do Sul, elas representam estados que ficavam no nordeste do país ou no sul do país. Os 3 estados do sul do país são representados pelas estrelas do Triângulo Austral. E os estados do nordeste, elas estão todas representadas, são todas estrelas participantes da constelação de Escorpião. Para a esquerda do Cruzeiro do Sul, você vai ter a constelação do Cão Maior, e uma estrelinha ali do Carina, que é a Alfa Carina. Essas são estrelas que representam estados do centro e centro-oeste do país. E as estrelas que estão acima do Cruzeiro do Sul, elas são representativas dos estados do norte do país. E você já deve ter percebido que a faixa na qual está escrito Ordem e Progresso, que era um lema do positivismo lá, né, que era a filosofia mais utilizada ali entre os republicanos e os abolicionistas na época, né, e que vem daquele poema Amor, Ordem e Progresso. Enfim, essa faixa, ela tá bem aí no seu céu, na sua cara em vermelho, se você olhar na imagem do estelário. Ela representa o plano da eclíptica, então até a posição dessa faixa, ela tá de acordo com o mapa do céu, que foi feito por esse astrônomo aí do Observatório do Rio. Acima dessa faixa tem apenas uma estrelinha, que a gente já sabe que não é o Distrito Federal, mas que tem um destaque aí muito grande por ser a única acima da eclíptica aqui, né, dessa faixa. Então, essa estrela representava o Pará, que na época era o único estado que tinha uma componente na parte norte do Equador. Hoje em dia a gente também tem Amapá e Roraima, né? Mas essas 2 estrelinhas, eu não sei porquê, na hora que inseriram aqui na bandeira, não foram colocadas do lado de cima da eclíptica. Existe até um problema, na verdade, porque essa estrela aqui, que representa o Pará, ela é uma estrela que é a alfa da constelação de Virgem, ela é a mais brilhante da constelação de Virgem. E se você olhar na imagem do estelário, você vai ver que essa estrela está abaixo da eclíptica. Na verdade, o Sol passa a 2 graus mais ou menos acima dessa estrela. Então, esse posicionamento dessa estrela aqui, de acordo com essa lógica, não está certo. Mas enfim, né, era o que dava para ser feito com os recursos que tinham na época, né? A gente nem pode reclamar muito. A bandeira do Pará tem uma estrela só, uma estrela azul, que não é a Joelma, né? Que é essa mesma estrela que representa a estrela alfa da constelação de Virgem. A grande maioria das bandeiras dos estados brasileiros também incluem estrelas em sua constituição. Incluem estrelas, incluem o Sol, ou incluem até um arco-íris. Mas são poucas as que têm estrelas que têm um significado específico, tipo essa do Pará, que representa uma estrela específica, né? Algumas representam rios, outras representam apenas uma estrela, ou representam um número de cidades que tem dentro desse estado. A bandeira do Paraná, ela tem o Cruzeiro do Sul também, bem representado ali pela posição das estrelinhas, das 5 estrelinhas. A bandeira de Goiás também tem 5 estrelas ali, que representariam as estrelas do Cruzeiro do Sul, mas elas não estão na posição correta, né? Se fosse para ser bem chata. Então eu espero que a partir de agora vocês olhem para o céu e lembrem da nossa bandeira, e olhem para a nossa bandeira e lembrem que a astronomia faz mais parte da sua vida do que você imagina. Tchau!